Bom, pessoal, tem muita coisa acontecendo, né, nesses últimos dias, nesta última semana de campanha. Então, a gente precisa de ajuda para entender tudo isso, esse cenário. Por isso, eu recebo agora aqui no estúdio o cientista político André Rosa. André, boa tarde. Obrigada pela Boa presença. tarde. Tudo Tudo bem? bem, tudo bem. Prazer estar aqui novamente. Prazer é sempre nosso, André. Vamos falar primeiro de pesquisas. A gente começou aqui o Boletim Metrópolis hoje mostrando, né, esses últimos levantamentos praticamente iguais aos números divulgados pelos respectivos institutos nas últimas semanas. E aí minha pergunta para você, André, é a seguinte: estagnou de vez? Bom, eu acredito que estabilizou, não estagnou, mas estabilizou. É muito difícil a gente falar numa captura de votos nesse momento, mesmo apesar de todos os fatores de curto prazo que têm ocorrido na última semana. Nesse quesito, eu vejo que o problema maior são as abstenções. Então, acho que as abstenções vão definir o próximo presidente da República. Perfeito. Agora, alguma coisa ainda pode gerar uma reviravolta nessa reta final? Muita gente fica com uma expectativa em cima dos debates, né? A gente sabe que em alguns o ex-presidente Lula não compareceu, mas tem o debate da Globo, né? Em que está, pelo menos a previsão é de que os dois participem. Mas você acha que tem alguma coisa, alguma situação que pode ter uma reviravolta aí nessas pesquisas, enfim? Olha, fatores normais, fatores dito normais, não. Eu acredito que não tem nada que vá gerar um fator de curto prazo que vá levar uma reviravolta nas pesquisas. Obviamente que uma tragédia, ela é sempre uma variável muito forte, mas caso não aconteça nenhuma tragédia, nada muito impactante, eu não acredito em uma virada tão impactante. Sim, entendi, André. Agora a gente viu no final de semana, né, o episódio com o ex-deputado Roberto Jefferson, preso depois de atirar em policiais federais. E aí o presidente Bolsonaro tenta a todo custo se desvincular, né, de Roberto Jefferson, que é um antigo aliado dele, né? Essa prisão, da forma que aconteceu, ela pode ter sido determinante para a eleição? Qual que é o impacto dela em cima da eleição e do resultado? Olha, é muito interessante, mas eu não vejo como algo que vá mudar o cenário eleitoral. Nós vamos dizer que atirou no policial vai perder votos dos policiais, que é o principal nicho do presidente eleito, do presidente Bolsonaro. Né? E se nós fizermos uma pesquisa, a grande massa de apoiadores não é nem tanto os militares, mas os policiais. Então, se ele for perder votos, ele vai perder da classe policial, que eu acho que é muito mais difícil nesse momento. Lógico que atrelar a imagem do Roberto Jefferson, ela gera combustível para uma campanha de marketing negativo do candidato Lula, que nesse momento não se discute mais uma agenda política para o país há algumas semanas, se discute quem é o menos pior. Então, aumenta uma guerra de narrativas e gera muito mais combustível para a campanha petista. Sim, André. Agora a gente viu também o ex-presidente Lula entrar nessa semana final preocupado ali em fazer sinalizações aos aliados do espectro político do centro, né? Nós acabamos de vê-lo falando em não tentar uma reeleição, né? E nem governar sozinho com o PT em um eventual, se ele for eleito, né? Num eventual novo mandato. O que esses gestos ainda podem agregar? Bom, na realidade, ele acena para o Centrão. Ele dá um recado muito bem claro para o Centrão, porque ele sabe que tem um cenário dentro do parlamento que é muito hostil. Porque nós temos uma União Brasil muito fortalecido, temos um PL muito fortalecido, um progressista. Ou seja, o campo da espectro centro-direita dentro do parlamento está muito fortalecido à candidatura do Bolsonaro. Tanto na Câmara, mas também no Senado Federal, que tem inclusive o Sérgio Moro, que é seu principal algoz ali nessa casa legislativa. Então, ele sabe que ele precisa do Centrão mais do que nunca. Então, essa fatura ela vai ser muito mais alta do que de outros governos. Nós dizíamos lá atrás que o Sarney era um mal necessário, né? O antigo presidente do Senado. Nesse momento, o Centrão ele é um mal necessário caso o candidato Lula venha a ser eleito. E essa fatura ela não vai ser barata, ela vai envolver ministérios, empresas públicas, primeiro, segundo, terceiro escalão. Isso é algo inevitável caso o Lula consiga ter uma governabilidade, porque perseguição é muito claro que vai ter ao longo de todo o mandato. Perfeito, André Rosa, cientista político. Só para finalizar, qual que é a sua expectativa em cima desses 5 dias restantes? Você acha que alguns candidatos
vai mudar a estratégia ou o tom nos discursos ou eles devem manter assim como está acontecendo? Eu acho muito arriscado. Nesse momento, no meu entendimento, é o que errar menos vai levar. Porque como a campanha ela está muito apertada, ela não tem tanto espaço para aventuras. Então, se ela não tem muito espaço para aventuras, quanto menos errar, menor. Mas eu queria acrescentar que, por que as abstenções elas são importantes? Porque, principalmente na região Nordeste, as abstenções elas tendem a favorecer mais o Bolsonaro. Certo? Principalmente questão de transporte público, questão de logística. Então, a gente precisa entender como que essas cidades vão funcionar lá no interior da região Nordeste, região Norte, como que isso vai operar. Então, se todos tiverem condições de votar, a gente tem um cenário. Agora, se tiver um problema nessa região que a gente não sabe se tem algum interesse escuso nesse sentido, a eleição pode mudar completamente. Perfeito, André Rosa, cientista político. Muito obrigada, meu querido. Até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Tchau, tchau.